Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Naldo falando. Estamos mais uma vez aqui na lição de número 5, onde o título da lição é Confirmando o Concerto. E nós vamos ver que esse concerto iniciou lá do período de Abraão, ou seja, o nosso primeiro patriarca. E hoje, novamente, iremos falar que esse mesmo pacto, esse mesmo concerto, que havia acontecido desde o período de Abraão, volta a acontecer novamente aqui no período de Josué. Então vamos aqui para a aula para podermos entender melhor o que diz o assunto. Pois bem, temos aqui o texto do dia, ao qual diz lá em Atos capítulo 7, versículo 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, se tornaram ao Egito. Esse é o texto do dia. A síntese, ela diz: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O objetivo da aula de hoje são 3, que aqui está explícito nesse slide, que o primeiro é explicar o significado da circuncisão para os hebreus. O outro objetivo é expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, em lugar marcante para a história do povo hebreu. E por último, e não menos importante, é mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Então, a lição está se baseando nesses 3 objetivos, e é muito importante esses objetivos, meus irmãos, para nos nortearmos a respeito daquilo que a lição está querendo nos trazer. O texto bíblico encontra-se em Josué capítulo 5, versículo 2 ao 5, e o versículo 9 até o versículo número 12. Eu grifei aqui algumas partes, se vocês puderem tirar um print aí da tela, eu vou começar a ler juntamente com vocês, amém? Diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo e da terra do ano antecedente, ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o manar no dia seguinte, depois que comeram no trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Tá certo, meus irmãos? Vamos adiantar a introdução desta lição. Eu tentei resumir aqui o máximo para não ficar tão cansativo, onde nós encontramos quando Deus, meus irmãos, ele faz uma aliança com Abraão. Como parte deste concerto, cabia ao patriarca circuncidar todos os varões de sua casa. E a gente vai ver justamente isso aqui. Outra coisa é que depois disso, Deus estabeleceu a Páscoa, ao qual ocorreu em 2 momentos. Uma na saída do Egito, certo? Uma no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção naquele período que eles estavam peregrinando ali naquele deserto.
Outra coisa, devido à rebeldia durante o deserto, Deus tirou-lhe o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo até o dia em que puseram os pés em Canaã. Os acontecimentos em Gilgal foi um marco histórico para Israel, pois a experiência de viver uma nova etapa de vida, onde manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então, vamos aqui para conhecer aqui os tópicos. E temos aqui, o primeiro tópico é a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Então, Deus estabelece essa aliança, esse concerto com os hebreus, mas não foi de agora, né? Já há muito tempo atrás, desde Abraão, antes mesmo da lei existir, já havia um pacto estabelecido entre Deus e Abraão, em que Deus chama Abraão e chama ele para fazer esse pacto, essa aliança com o seu servo. O primeiro subtópico é a aceitação do pacto abraâmico. O segundo subtópico, uma marca de Deus. E o terceiro subtópico, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Vamos então aqui para o primeiro subtópico. A aceitação do pacto abraâmico, certo? Em Gênesis capítulo de número 17, do versículo 9 ao 14, é justamente onde está escrito que Deus estabelece essa aliança com o patriarca, mas para que isso viesse a acontecer, era necessário que o patriarca circuncidasse também todos os seus guerreiros, né? Os homens da sua nação deveriam ser circuncidados como essa prova, ou seja, a partir desse momento, se você olhar do capítulo 17, do versículo 9 ao 14, Deus tratando com Abraão a respeito desse conceito, e cabia ao patriarca aceitar ou não. E nós vamos ver se ele realmente aceitou em breve. Afinal de contas, meus irmãos, o que era essa circuncisão? Né? E a gente vai entender que a circuncisão, este era um sinal, certo? Não era uma aliança concretizada, era apenas um sinal, mas uma resposta, mas a aceitação do concerto e que Deus era o Senhor deles. E o que eu quero falar aqui para vocês, uma coisa interessante, é que não era apenas uma medida, uma questão de saúde, não. Mas como vimos aqui, ele era algo muito que ia além disso. Era algo espiritual, era algo que demarcava quem pertencia ou não ao povo de Deus. Então, houve um significado, né, religioso com relação a isso, voltando e apontava para esse concerto, para as marcas que o crente, né, deve carregar em seu corpo, mas não só na carne, de maneira exposta, mas hoje a circuncisão é feita no coração, e isso foi mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo? Que a circuncisão, ele era um sinal de justiça que tinha mediante a fé. Todos os homens, quando circuncidavam, eles praticamente eram justificados, né? Porque eles criam que realmente ali era um sinal de Deus que traziam benefícios e proteções para as suas vidas. Uma outra coisa aqui que eu não posso deixar de falar é que a circuncisão é uma forma de lembrança da promessa de Deus. Ou seja, quando os hebreus tinham essa marca, eram mostrando que a promessa de Deus de conduzi-los até a terra prometida ainda estava de pé. Que Deus haveria de concretizar esta promessa, porque foi esta promessa que ele fez a Abraão, que os conduziria a uma terra que emanaria leite e mel. Certo? Então, ela é uma forma também de lembrar a promessa. Uma outra coisa que a circuncisão representa é justamente a questão da responsabilidade diante do concerto. Todos aqueles que carregavam essa marca tinham a responsabilidade de obedecer a Deus, buscar sempre viver de acordo com as suas vontades, ok? Vamos aqui para o subtópico 2, uma marca de Deus, que é justamente o que representa a circuncisão. Essa mesma marca, ela distinguia os israelitas dos demais povos. Aquele povo que queria, de repente, algum estrangeiro que quisesse fazer parte do povo de Israel, deveria ser circuncidado da mesma maneira, porque não teria como você fazer parte do povo de Deus ou fazer parte dos hebreus sem antes ser circuncidados. Porque, como falamos anteriormente,
esta marca, ela fazia essa distinção entre quem era de Deus e quem não era Deus. E da mesma maneira, existem certas situações na prática na nossa atualidade, né? Onde nós entendemos que quem realmente serve a Deus precisa estar circuncidado no coração e viver da mesma responsabilidade. Se você preste atenção, mudou apenas a forma da circuncisão, né? Onde tinha um caráter muito voltado na questão da carne mesmo. Hoje em dia não é mais necessário fazer isso, mas existe uma coisa que chama responsabilidade, que falamos anteriormente, que todo cristão deve entender, que uma vez sendo resgatado, né, já circuncidado por Jesus, né, desta maneira a sua vida será transformada. Amém? Vamos ver aqui que essa marca de Deus também ela trazia uma autoridade e comunhão, certo? Por demonstrar que Deus ele aceitava uma alma para adorá-lo. Essa mesma marca, meus irmãos, exigia também daquela geração um grande desafio, certo? Ou seja, ser obediente a Deus em tudo. Como eu grifei aqui, nesse texto que vocês estão vendo, esse era o grande desafio daquela geração que estava saindo da terra do Egito, porque eles precisavam ser obedientes a Deus, ok? Não apenas na aparência, mas no homem interior. Ou seja, quando a gente trata da questão interior, é da vontade pessoal que cada indivíduo carrega, o desejo que ele tem de obedecer a Deus. E isso era o desafio que eles tinham para poder vencer e ultrapassar, no caso. Pois a geração que saiu do Egito era circuncidada na carne, mas os seus corações não houveram sido circuncidados. Ou seja, aquela geração, lá que estava no Egito há mais de 400 anos, sim, eles eram circuncidados, pela questão da tradição. Todavia, as suas condutas não condiziam com aquilo que eles deveriam ser. Era apenas uma marca exterior, mas que não fazia diferença alguma na vida deles. Por quê? Porque era apenas como algo religioso. Então não é isso que Jesus quer. Jesus quer algo muito mais. Quer que realmente venhamos a obedecê-lo, né, voluntariamente, porque nós verdadeiramente amamos a Ele. Não é por obrigação, não é por imposição, mas é por voluntariedade. Ou seja, cada indivíduo ele deve ser voltado a obedecer a Deus, certo? Não por alguém impor, mas realmente por amar a Deus e entender que esta marca representa algo extraordinário na vida de alguém que se relaciona com o Eterno. O subtópico 3 é uma marca que era requisito para ser guerreiro, ou seja, todo guerreiro ele tinha que ter essa marca em seu corpo para mostrar que ele era guerreiro, ok? Até porque essa marca ela simbolizava também uma certa proteção para a vida deles. Então eles acreditavam nisso, que quem carregasse essa marca também tinha consigo uma proteção de Deus e que diante das batalhas venceria qualquer situação. E só era possível participar de algumas coisas, como comer a ceia, se a pessoa fosse circuncidado. E como nós falamos, não tinha como você ser guerreiro sem antes ser circuncidado, ok? A circuncisão para um guerreiro, ela soava como uma verdadeira proteção, como eu já falei, e que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, pode ver que várias vezes ele se utiliza do termo incircunciso, né? Porque, primeiro, Davi sabia muito bem que Golias não era circuncidado, até porque não fazia parte da cultura dos filisteus fazer aquele tipo de procedimento. Então Davi, por várias vezes, insulta o Golias, chamando ele de incircunciso, dizendo que ele não tinha participação com Deus com relação naquele caso ali. Ok? Então, se ele não tinha participação com Deus, era porque ele não era circuncidado. Logo, ele não fazia parte do povo de Deus. Então, essa marca, né, é algo muito especial e muito específico que todo servo do Senhor deve carregar consigo. Não mais a circuncisão, como eu falei, feita na carne, mas agora é feita no coração. Certo? Nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus. Pois a estratégia e perícia, como escrevi aqui, humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Ou seja, se você pensa que
só porque de repente em algum certo momento entregou tua vida a Jesus, mas que a tua vida continua da mesma forma, não houve transformação, não houve mudança, certamente isso não traz a proteção de Deus sobre a tua vida. Por quê? Deus, ele abomina o pecado. Não adianta você ter uma aparência de crente, parecer ser crente, parecer ser uma pessoa realmente que é devota ao Senhor, mas que quando vai praticar as suas ações, nega o Senhor. E isso aconteceu na carta quando Paulo escreve a Tito, ele relata sobre isso, de pessoas que demonstravam ser uma coisa, mas negavam com a sua prática. É por isso que em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus é muito enfático, dizendo que nós somos sal da terra, e ele continua dizendo também que somos luz do mundo. Mas tem um versículo que eu gosto bastante, que é o 16, que ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? Não é uma marca, não é o dizer que você realmente pertence ao Senhor, mas é a tua prática que vai te identificar como alguém que verdadeiramente pertence a Ele. Vamos adiantar para o tópico 2, onde vamos aqui chegar a um lugar chamado Gilgal. Foi naquele momento ali, foi um marco na história de Israel, certo? Porque vamos ver aqui que no subtópico primeiro, que ali foi um lugar de aliança, mas também um lugar de exaltação e um lugar de prosperidade, ok? Trouxe aqui esse mapa para que vocês possam visualizar. Aqui ficava, certo, o Jordão, nessa região, aqui é o Jordão, ok? E eles vieram daqui dessa região e atravessaram o Jordão, como vimos na aula anterior, chegando nessa região de Gilgal. E essa região de Gilgal ela é uma região muito estratégica, porque ela estava muito próxima a Jericó. Ok? Então essa aqui, claro, aqui não está dando distância real, até porque aqui é um mapa, ok? Mas mostra aqui essa questão, que aqui era um período, aliás, um local estratégico. Então Israel atravessou aqui, o Jordão, no período de enchente, de cheia, e chegou aqui, se estabeleceu nessa região, até chegar a invadir Jericó, que nós iremos ver em aulas seguintes. Ok? Mas vamos aqui para frente, para o subtópico 1, que diz, lugar de aliança, né? Onde vimos ali que no versículo 8 e 9 está escrito. E o mais engraçado, meus irmãos, aqui Gilgal, um dos seus significados é círculo, porque segundo alguns historiadores e teólogos, aquela região de Gilgal era cercada por pedras, e acredita-se que naquela região de Gilgal, antes de o povo de Israel se estabelecer ali havia uma grande, era um local de sepultura, né, de túmulos, em que soldados, pessoas eram enterradas naquela localização, por isso ele era demarcado daquela maneira, ok? Mas se prestarmos atenção na Bíblia Sagrada, eu acho que no livro de 2 Reis, vamos ver que lá também era um centro de treinamento de profetas, né? Você vai ver que em Gilgal era um dos locais, assim como em Jericó também. Então você vai ver que Gilgal foi um local muito bom para Israel também posteriormente. Ou seja, além de ser naquele momento ali, do período de Josué, de um local estratégico, também era um local que posteriormente serviria para a escola dos profetas, ok? Nesse mesmo local também foi algo marcante para a história de Israel, porque foi nesse local que Saul ele foi coroado, certo? Foi justamente ali. Ali também ele se refugiou e também foi nesse mesmo lugar que ele sofreu a rejeição como rei. Você pode ver as passagens bíblicas que eu mencionei aqui. Está aqui em 1 Samuel capítulo 11, versículo 15. Você vê onde Saul ele é coroado. Da mesma maneira aqui no capítulo 13, nesses 3 versículos, vamos ver que aqui foi onde ele se refugiou. E a rejeição de Saul aconteceu no capítulo 15. Nesses 3 versículos também você pode estar encontrando essa referência. Eu queria ler com vocês essa parte que fala aqui o seguinte. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. Neste lugar, os hebreus foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. E vamos entender qual o significado realmente desse opróbrio que foi tirado dos israelitas, né, mediante ao que está fazendo essa relação com o Egito. Vamos aqui mais na frente. Lugar de exaltação, certo?
Quando a Bíblia diz que hoje revolvi de vós, né, o opróbrio do Egito, não se tratava do período de escravidão, ou seja, que ele passou ali, aquele vexame, né, período de escravidão que ele passou durante mais de 400 anos no Egito. Não tinha nada a ver com a questão de escárnios, né, também, nem muito menos com as condições degradantes em que o povo vivia. Onde, na verdade, ele se tratava de quê? Das atitudes pecaminosas durante a caminhada no deserto e a murmuração, dureza de coração e o pecado. Ou seja, o opróbrio que Deus havia revolvido no povo não foi nada com relação a isso aqui, mas foi com relação às suas próprias práticas ao qual Deus, ele nunca, em nenhum momento, ele se agradava. Então não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a questão pessoal daquela nação. Onde eles, na verdade, durante aquele período de 40 anos ali no deserto, não deveriam murmurar, não deveriam reclamar, mas acabaram fazendo tudo isso. Ok? Eu coloquei aqui esse verbetezinho para a gente poder ler, que Gilgal ele deriva da palavra hebraica, Galau, que significa afastar. E Deus ele usou esta palavra por meio de Josué para lembrar os israelitas que o Senhor havia afastado a aprovação ou a desgraça de toda a adoração dos ídolos egípcios e do desejo pelos produtos egípcios ainda existentes em seus corações. Vale aqui ressaltar justamente que o significado dessa palavra, que é afastar. Afastar o quê? Tudo isso que eu acabei de ler, tá aqui, ó. Afastar e... Cadê aqui? Ou a reprovação. Botei aqui a reprovação, mas é a reprovação. Afastar da reprovação ou a desgraça de toda adoração dos ídolos egípcios. Ou seja, que quando o povo saiu do lado do Egito, ainda estava abraçado com muitas filosofias daquele lugar. E também que gostavam dos utensílios de lá e tudo mais. Então o povo precisava se desgarrar de tudo aquilo que estava impedido o seu relacionamento com Deus. Então quando a Bíblia diz que Deus revolveu do meio do povo isso, é justamente tirando essa idolatria do meio do povo deles. Mas também partiu do povo essa iniciativa de querer realmente ter uma vida com Deus, mediante ao conserto, né, que nós vimos que eles fizeram com relação à circuncisão. Ou seja, a circuncisão era algo tão importante que nesse exato momento que houve a circuncisão aqui, em Gilgal, foi onde Deus tirou dele todo esse opróbrio, né? Essa questão do pecado, de ter essa vergonha do pecado que eles houveram cometido durante toda a jornada ali no deserto. O subtópico 3 é falar a respeito do lugar de prosperidade, né? Porque durante 40 anos, meus irmãos, o povo sempre necessitou, ok, da providência de Deus com relação a poder se alimentar, a poder beber. Então tudo isso era Deus provinha, vinha do Senhor para que ele pudesse ter seu próprio sustento. Porque lá não tinha como plantar, não tinha como ele se estabelecer naquele local, porque era um local totalmente inóspito. Então, diante disso, Deus cuidava do seu povo naquela região. Lendo aqui a chegada em Gilgal, não há reclamação. Por quê? Gilgal, onde nós percebemos, segundo também o autor da lição, ele vai dizer que não havia falta de água nem de comida naquela região, porque Deus já havia provido para o povo de Israel tal fartura, que quando o povo chegasse lá, encontrasse que ali era um lugar de prosperidade, porque ele chegou num local em que já havia alimentação, já havia água suficiente para poder eles se alimentarem. Então, Deus mostrou que aquele lugar era o local certo, o local da prosperidade, em que o Senhor estava ali confirmando com ele, mostrando que valia a pena, né, ser fiel ao Senhor e obedecer, carregando consigo as responsabilidades que a marca da circuncisão trazia sobre cada um deles. O tópico 3, a gente vai ver que nesse mesmo lugar houve novamente a celebração da Páscoa. Ou seja, a Páscoa havia sido celebrada, como eu tinha falado, anteriormente na saída, lá no Êxodo, certo? No dia 14, né, do mês de Nisan, o dia Abide, como vimos na aula passada.
E também aconteceu, se não me engano, depois de um ano. E agora vamos ver que quando ele chega em Gilgal, ali naquela região ele celebra mais uma vez a Páscoa, que havia muito tempo, que, se não me engano, 39 anos, que não celebravam esta cerimônia tão maravilhosa. Vamos ver aqui no subtópico primeiro, a primeira Páscoa. O outro é a Páscoa, o Memorial Judaico Perpétuo. E por fim, Páscoa, um símbolo poderoso. Ok? A primeira Páscoa, meus irmãos, como nós vimos, ela foi celebrada no dia 10 do mês de Abib e Nisan, como nós vimos. Mas o que era utilizado no povo de Israel? Né? Qual era o símbolo da Páscoa, né, para aquele povo? Era utilizado o cordeiro, né, em que eles matavam o cordeiro, tiravam o seu sangue, comiam da sua carne. Outra coisa eram as ervas amargas e, por fim, os pães asmos, ou seja, pães sem fermentos. Então, esse é o símbolo da Páscoa, que trazia um grande simbolismo ali para o povo de Israel. No dia 14 desse mesmo mês, o anjo haveria de passar sobre toda aquela região, trazendo morte sobre todos os primogênitos. Mas os israelitas que tivessem passado o sangue nos umbrais das suas portas, a morte não entraria na casa deles. Passaria por cima, e aquelas casas que não tivessem com o sangue do cordeiro passado pela porta, na porta, quer dizer, certamente o seu primogênito haveria de morrer. Ou seja, o que Deus fez aqui no período da Páscoa foi livrar o povo da morte. Ok? Porque Deus estava trazendo ali juízo contra aquela nação ímpia, contra os egípcios, uma nação idólatra. Então, por isso, quem tivesse ali banhado pelo sangue do cordeiro, jamais experimentaria aquela morte. Um ano depois, né, que Israel celebrou a Páscoa no deserto, como eu falei, eles celebraram no Sinai, onde vocês podem estar acompanhando, eu coloquei aqui a passagem bíblica, em Números capítulo 9, versículo 13. Mas antes que se completasse 2 anos, o povo voltou o coração para o Egito e Deus rejeitou aquela geração. E diante disso, a Páscoa não foi mais celebrada lá no período do deserto, como eu falei, durante 39 anos. Mas a Páscoa, meus irmãos, ela tem um memorial perpétuo, né? Então, em algum momento, o povo haveria de celebrar novamente, desde que continuasse seguindo no caminho. Mas se a questão, o que eu perguntei aqui, se a Páscoa é um memorial perpétuo, por que Deus cessou esta celebração tão importante? Se é um memorial perpétuo. Ou seja, um dos motivos foi pela incircuncisão dos pretensos adoradores. Lembra que eu falei? Eram circuncidados na carne, porém o seu coração não era circuncidado. E um outro motivo era a incapacidade de cumprir a liturgia determinada. Para você ver como a mentalidade do povo estava tão voltada para o Egito, que por causa desses dois motivos, deixou de acontecer a Páscoa dentre o povo de Israel. Mas isso, Deus deixou muito claro que era uma marca perpétua. Então, logo, se era perpétua, alguma geração haveria de continuar com essa celebração. Agora, meus irmãos, depois dessa circuncisão em massa, né, que aconteceu lá em Gilgal, o Senhor ele autorizou essa celebração. Onde podemos ver aqui que foi a terceira vez que ela ocorre no meio do povo de Israel. Vamos aqui que a Páscoa ela tem um símbolo poderosíssimo. E eu escrevi aqui até o que o autor próprio coloca na lição, onde ele escreve que a Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívica religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então vemos aqui que esse simbolismo que traz a Páscoa, ela apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque ele era o Cordeiro. Lembra que o próprio João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então ele estava tratando de Jesus, apontando para Jesus, colocando ele como um referencial do Cordeiro que normalmente era utilizado na Páscoa. Então Jesus é o Cordeiro enviado por Deus para retirar o pecado de todo homem, diante do seu sangue que seria derramado sobre toda a humanidade. Lembra que nós falamos no início aqui do primeiro subtópico do tópico 3, que os hebreus haveriam de passar a marca, o sangue, nos umbrais de sua porta para evitar que a morte chegasse sobre a vida dos seus primogênitos, ou seja, livrando eles da morte. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus Cristo sobe naquela cruz e derrama o seu sangue sobre toda a humanidade, é para evitar a morte de todo ser humano. Naldo, mas por que todos não vão abraçar esta salvação, esta graça, evitar essa morte? Porque quando a gente fala em morte, tem dois sentidos. Tem um sentido material, físico no caso, e tem um sentido espiritual, que é justamente o sentido espiritual que Jesus está nos protegendo. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, Ele nos lava com o seu sangue, né? O que a Bíblia diz, que Ele pagou um alto preço, e o preço foi de sangue. Sangue esse de alguém que não tinha pecado algum e que derramou pelos nossos pecados para nos redimir e nos aproximarmos de Deus. O mundo, meus irmãos, só para finalizar, ele enxerga a questão da Páscoa, a celebração da Páscoa, apenas como uma imposição cultural. Né? Nós enxergamos de outra maneira. Nós enxergamos como uma aliança feita com Abraão e seus descendentes. Já a questão da Páscoa, certo? No caso eu falei, perdão, da circuncisão, ela tem justamente essa característica. Já a Páscoa é totalmente diferente. Né? O mundo, o conhecimento popular nos leva a acreditar, nos leva não, mas leva muita gente a acreditar que o chocolate e o coelho são as representações da Páscoa, onde nós vimos nessa lição que, na verdade, o que representa a Páscoa na vida do cristão, certo? É o que mostrava a saída do povo do Egito e ao mesmo momento apontando para o sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário, evitando a morte dos primogênitos e na nossa atualidade, evitando a morte espiritual, ou seja, aquilo que causa separação entre nós e Deus. Então tem esse sentido, o mundo prega de uma maneira, porém nós cremos de outra. Para finalizar, a conclusão vai dizer o seguinte: os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Amém? Eu coloquei aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo meu WhatsApp, para os que têm meu WhatsApp, e também colocar algum comentário aqui abaixo deste vídeo, e que o Senhor Jesus possa te abençoar. Até a próxima, que o Senhor Jesus te guarde de todo o mal. Amém?